Ele é que manda em tudo, em absolutamente tudo. E nós nos reunimos aqui nesta manhã para adorar o Senhor, para proclamar o nosso amor, a nossa dependência, proclamar a nossa gratidão, porque o Senhor nos escolheu. Nós somos escolhidos do Senhor. E isto é motivo de uma alegria que não dá para ser descrita, comentada. Alegria de ser escolhido pelo Senhor. Nós somos profundamente agradecidos pela compaixão, misericórdia, perdão e salvação que o Senhor dá a cada um de nós. Aceita-nos, Senhor, nesta manhã como adoradores do Senhor. Queremos adorar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Sabemos que não somos dignos, então, Senhor, torna-nos dignos para adorá-lo, para bendizê-lo, Senhor de todo o universo, Deus santo e poderoso. Cada palavra dita pelo Senhor já se cumpriu, está se cumprindo ou vai se cumprir. Aceita-nos como adoradores. Aceita-nos como servos do Senhor aos seus pés. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração, meu pedido, minha súplica por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, no nome do Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Quero lembrar a todos que esse trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus, o Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé, que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra seitas, heresias, contra mentira. Então eu ouso dizer que esse trabalho é evangelístico. Também quero dizer para você que amanhã, sexta-feira, é a ceia. Quero convidar você, irmão, irmã, para participar da ceia. A ceia é a segunda ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira ordenança é o batismo e a segunda é a ceia. Então eu deixo aqui o meu convite para a ceia amanhã. Outra coisa, irmãos, não se esqueçam, irmãs, de dar aquela ajuda para a gente aqui, mensal, né? Porque as contas vão vencer semana que vem. Então eu gostaria de poder contar com a sua ajuda. E que Deus abençoe ricamente você que tem nos ajudado, você que tem todo mês aí se compadecido das nossas necessidades e nos ajudado. Eu sou muito grato e creio que Deus também
vai recompensar você. Abrindo a Bíblia, hoje nós vamos falar de um assunto que, se você não prestar atenção, você não vai entender, meu irmão, minha irmã. Você não vai entender. E este assunto é mais um daqueles que você não vai ouvir em denominação nenhuma. Eles fogem destes assuntos. Por quê? Sei lá eu por quê. Não sei. Porque está na Bíblia, né? Então não pode fugir daquilo que está escrito na Bíblia. Eu quero convidar você para ler junto comigo Romanos, capítulo 9, versículos do 14 ao 18. Ler prestando uma extrema atenção no que está escrito. Porque entendendo esta abordagem bíblica, a gente vai entender um caminhão de coisas no nosso dia a dia. E quem não entende esta abordagem bíblica sofre mais do que precisa. Vamos ler? Você está com a sua Bíblia? Abra, leia comigo. Se você não pode ler, pelo menos ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui, Romanos capítulo 9, do 14 ao 18. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Eu não gosto de ficar com suspense, nada disso. Eu acho que a nossa função aqui não é isso aí, ficar com suspense. Não, só no fim eu vou falar. Não tem cabimento isso, né? Romanos capítulo 9, versículos do 14 ao 18. É uma doutrina bíblica. E esta doutrina bíblica da soberania de Deus, ela deixa claro que é salvo quem Deus quer. Não é quem quer ser salvo, ou quem o outro quer que ele seja salvo. Não é quem dá alguma coisa ou quem faz alguma coisa. É salvo quem foi escolhido na eternidade por Deus. É isto que a Bíblia ensina.
Não adianta você, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer que uma pessoa seja salva. A gente quer que todo mundo seja salvo, não é? A gente quer. Mas nós não sabemos quem será salvo. É isto que a Bíblia está dizendo aqui. É isto que o escritor aos Romanos está dizendo. Que Deus é soberano em absolutamente tudo. Ninguém manda em Deus. Ninguém muda vamos dizer assim, para que a gente possa entender. Ninguém muda a cabeça de Deus. Aquilo que está decidido desde a eternidade é o que vai acontecer. Todo mundo vai se salvar? Não. Por quê? Porque Deus é soberano. Você quer discutir com Deus? Você quer dizer para Deus que tal pessoa deve ser salva só porque você quer? Nós não sabemos. Quem é que sabe quem vai ser salvo? Quem é que sabe que aquela pessoa morreu, partiu e foi para o céu? Quem é que sabe? Ninguém. Porque isto é algo que só Deus sabe. E Romanos 9, do 14 ao 18, ele explica que se Deus escolhesse algumas pessoas, presta atenção, por favor. Se você não está querendo prestar atenção ou não está com cabeça para prestar atenção, é preferível então, sim, de coração, você nem participar do culto, porque é importante você entender as coisas que a Bíblia fala. Se Deus escolhesse algumas pessoas para que fossem salvas e ignorassem outras, mesmo que a gente olhasse para essas outras pessoas e visse naquelas outras pessoas que Deus ignorou para a salvação, se a gente visse méritos nessas pessoas, isso não tornaria Deus arbitrário, injusto, porque Ele é soberano. Quantas vezes a gente vê coisas e a gente diz, eu não entendo como é que Deus permite isso. Ora, a gente não entende porque não é para a gente entender mesmo. A soberania é de Deus, a soberania não é nossa. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Deus não tem que dar satisfação para um congresso. Não tem. Deus não tem que dar satisfação para a igreja. Não tem. Para um conselho. Ele é soberano, ele é dono, ele faz o que ele quer. Ele criou esse mundo lindo, perfeito, maravilhoso, do jeito que ele quis criar. Nenhum de nós estava presente quando Deus estava criando, formando o mundo. Deus não pediu opinião para nenhum de nós. Olha,
eu vou fazer o elefante? Deus nunca perguntou isso para a gente. Ele fez o elefante do jeito que o elefante deveria ser. E a gente quer controlar Deus. A gente quer que Deus salve o filho, a mãe. É claro, nós queremos que Deus salve todo mundo. Por causa disso que a gente prega o Evangelho. Por causa disso que a gente vai anunciando dia após dia o Evangelho para quem quiser ouvir. Existem pessoas que deixam claro que não querem ouvir esse tipo de coisa. Mas como eu não sei quem vai receber e quem não vai receber o Evangelho para a salvação, eu prego todo dia. É claro que com o passar do tempo a gente vai explorando um pouco mais a verdade bíblica, como é o caso agora. Nós estamos entrando num assunto que um cristão recém-convertido, dificilmente ele vai entender. Até pode ser que entenda. Mas não é fácil para ele entender que Deus escolheu lá na eternidade os salvos de hoje e de amanhã. Todo mundo é chamado. Quando eu digo que Deus escolheu, eu estou dizendo assim: todos são chamados à salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus. Todos são chamados. Só que desde a eternidade, Deus, na sua infinita sabedoria e onisciência, ele já sabe quem aceitou ou não. Isso. Deus sabe tudo. Eu não falo para vocês, vez por outra eu estou falando, né? O tempo para Deus está aqui na frente dele, assim, ó. O passado está aqui à esquerda. O presente está aqui na frente. E o futuro está aqui à direita. Deus está vendo tudo isso em tempo real. Nós não, a gente só lembra do passado e vive o presente. E imagina o futuro. Deus não. Não, mas isso que você está falando dá a impressão que Deus não é justo. Mas não tem nada a ver. Estou falando da onisciência de Deus. É disso que eu estou falando, que Deus sabe antecipadamente. Deus, por saber antecipadamente, a gente usa esse termo que ele elege. Ele qualifica quem será salvo, porque ele sabe antecipadamente. A gente sabe. Não sabemos, eu nem sabia que eu iria me tornar um cristão, um pregador da palavra de Deus. Tem gente que quando fica sabendo, eu já sou pastor há quantos anos, sei lá, acho que 22 anos, 23. Tem gente que não acredita ainda. O que eu posso fazer? Nada. Então, a gente precisa entender isso, que não é o que a gente quer.
é aquilo que a soberania de Deus diz que vai acontecer. É Deus quem determina quem vai receber a misericórdia. Não é quem pede. É Deus que determina. Pela onisciência dele. Lembra quando eu falo aqui, misericórdia, misericórdia. Misericórdia de Deus já foi derramada, está em Cristo Jesus. Quando eu estou dizendo que a misericórdia de Deus está em Cristo Jesus, quer dizer que esta misericórdia está disponível para todos. Mas Ele sabe quem vai aceitar e quem não vai. Como eu não sei? Eu não sei. Eu não sei. Eu prego o Evangelho. Eu anuncio as boas novas da salvação. Para quem deixa, né? Para quem quer. Tem pessoas que não querem ouvir. Tem pessoas que não têm paciência. Eu não gosto do jeito que ele fala. Né? E tudo bem, o que eu vou fazer? Eu não posso. Então, às vezes a gente ousa dizer o seguinte. O que a gente ousa dizer? Que Deus fez uma escolha graciosa de determinadas pessoas para a vida eterna. Isso quer dizer que Deus sabe. Então, se você, meu irmão, minha irmã, é salvo, você tem que agradecer a Deus todos os dias, todas as horas, pela salvação em Cristo Jesus. Se você é salvo, isso é motivo de alegria, de agradecimento. A quem? Ao soberano Deus, que enviou o seu Filho para morrer na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Ninguém é salvo porque é bonzinho, né? Não existe, olha, qualquer outra coisa diferente disso é mentira. Porque não é bíblico, porque não é palavra de Deus, porque não é ensino de Deus. Ninguém é salvo porque faz alguma coisa, porque dá alguma coisa, ou porque frequenta algum lugar. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. É maravilhoso isso. Deus é sobre. Você tem que ter isso na sua. Quando você pede, por causa disso, que você vê que uma coisa vai alinhavando outra. Nós vamos fechando as coisas na Bíblia. Assim, ó. É assim que funciona. Por que eu vivo dizendo, gente, a oração é para a gente conhecer a vontade de Deus? Porque Ele que é soberano, não é o que eu quero. Não é o que eu... Eu estava hoje de manhã lembrando de algumas coisas aqui. E estava agradecendo a Deus por algumas coisas que eu pedi a Deus num momento turbulento da minha vida. Eu pedi algumas coisas a Deus que eu não deveria ter pedido. E graças a Deus, Deus não fez. Deus não fez.
Quantas vezes eu peço as coisas para Deus e Deus não faz. E depois passa, né? Deus ajuda o tempo, a gente a se acomodar, não é? Nessas situações. Deus ajuda. Não sei, tem uma forma que parece que o tempo passa e quando a gente vê, Deus não fez aquilo e a gente diz assim, meu, que bom que Deus não fez isso para mim. Que bom. Como Deus é perfeito. Se Deus tivesse feito algumas coisas que eu pedi num momento de turbulência da minha vida, muito provavelmente hoje eu estaria chorando. Estaria dizendo, Senhor, por que o Senhor fez isso? Por quê? Eu estava insano quando eu pedi isso. Por causa disso que a oração é para a gente conhecer a vontade de Deus. A nossa vontade é sempre pecaminosa. Eu não quero entrar em detalhes nisso que eu estou falando, porque... Mas eu estou falando isso para você entender as coisas bíblicas, porque a maioria ensina diferente disso, ensina que você tem que pedir, que não sei o quê, que... Mas Jesus mesmo fala, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem errado, não é? Vocês não sabem pedir. E é verdade. A soberania é de Deus. Quando a gente tem isso na cabeça, a gente começa a entender melhor. A salvação, que é o nosso assunto base aqui, não é por iniciativa humana. A gente sempre diz, né? Né? É uma maneira comum de dizer, não é que está errado. Não. Quando a gente se aprofunda um pouco mais na palavra, a gente vê que não é a maneira correta. Mas todo mundo entende isso. Né? A salvação não é iniciativa humana. Não, agora você pegou. Como não? Não é. Não se esqueça do que você já leu, não se esqueça do que você está lendo e não se esqueça do que você tem para ler. Até a fé é dom de Deus. Não é iniciativa humana. Não é isso? A fé não é dom de Deus? Como é que a salvação é iniciativa humana? Na onisciência, Deus sabe. Por causa disso, só Ele é onisciente. A salvação, qualquer um que falar diferente disso, ou está enganado, ou está mentindo. A salvação não é obtida por esforço humano. Não, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, porque você tem que ir não sei aonde, porque você tem que chegar mais cedo. E nada, mentira. Assim, simples, é mentira. Se você não for no culto, você perdeu a bênção. Né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Você já, né? Eu estou ficando careca aqui, ó, de ter ouvido isso. Mentira! Ninguém perde nada.
Ninguém perde nada. A bênção não está no culto. O culto é para a gente adorar a Deus. O culto é para a gente crescer no entendimento da palavra, para a gente estar a cada dia mais perto do Senhor. A bênção, isso é uma bênção. Entender as coisas de Deus. Todo dia eu peço aqui na oração inicial, Senhor, livra-nos da mentira. Isso é uma bênção. Não quer dizer que você não vá ouvir mentira. Quer dizer que você vai saber, olha, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Por quê que eu estou falando? Essa pregação você não vai ouvir em igreja nenhuma, em denominação nenhuma. Por quê? Porque lá eles querem prender você. Prender no sentido de fazer você ir lá todo dia, toda hora, viver lá. Como se isso fosse ponto para a salvação. Não é. A salvação não é obtida por esforço humano. Acabou. Eu estou pulando aqui as coisas, então vou dando uma olhada. E a Bíblia mostra em vários lugares para a gente, é que a gente esquece. Quando alguém vem com uma mentira atraente, algo que é gostoso de ouvir, algo que a pessoa falou e se encaixa, não na verdade, mas nas nossas necessidades momentâneas, porque as nossas necessidades mudam também, né? Muda. O que era necessidade ontem pode não ser daqui uma semana. Né? Então a Bíblia, ela deixa clara para a gente e prova em vários lugares que Deus, por ser soberano, ele escolhe de modo soberano aqueles que servirão para os seus propósitos e como servirão. É Deus que escolhe na sua onisciência. Quando você ouvir esse termo, Deus escolhe, é na onisciência dele. Ele sabe tudo. Passado, presente, futuro, o que não existe, o que existe. Tudo ele sabe. Ele é soberano. Soberano não é o juiz. Não, soberano é Deus. E se você for ler no Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, né, o Antigo Testamento mostra muito da soberania de Deus para o povo judeu. Para o povo judeu, né, ficar ligado que Deus comandava tudo ali, não era o faraó, não era o rei não sei o quê, era Deus. Era Deus, porque Israel vivia numa teocracia. Quem mandava era Deus. Hoje nós vivemos numa democracia. Mais ou menos. Então, é o ato de Deus de libertar Israel das mãos do faraó, demonstrou que Deus é soberano. É uma demonstração claríssima da soberania de Deus. Você já parou e pensou nisso? Que Deus, ele faz o que ele quer, não o que eu quero, nem o que você quer. Mas para. A oração é para a gente saber
o que Deus quer naquela situação. Isso cada dia fica mais provado. Você quer uma prova disso que eu estou? Uma, porque o tempo não dá para ficar, né? Ninguém aguenta ficar ouvindo um sujeito que nem eu falar por mais de 40 minutos. Eu vou trazer uma prova bíblica para você. Deixa eu botar o óculos aqui. Logo, está aqui, ó, em Romanos 9, 18. Logo tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. De quem o autor de Aos Romanos está falando aqui? Está falando de dois personagens da Bíblia: Moisés e Faraó. Se eu perguntar assim para você, entre Moisés e Faraó, quem era melhor? O que você responde? Não, no seu conceito, não precisa responder para mim, responde para você aí. No seu conceito, entre Moisés e Faraó, quem era melhor? Quem, no seu conceito, mereceria a compaixão de Deus? Eu não sei quem você respondeu, tá? Mas eu vou dizer para você, nenhum dos dois, nem Moisés nem Faraó, dois assassinos. Mas esse cara fala, Moisés era assassino. Você esqueceu? Você esqueceu? Você não leu? Você esqueceu do que você leu na Bíblia? Pecadores iníquos, tanto Moisés quanto Faraó. Os dois, Moisés e Faraó, eram merecedores da ira de Deus. Moisés e Faraó, dois assassinos, eram merecedores do castigo de Deus, castigo eterno. Entretanto, Deus, o soberano, resolveu, pela soberania dele, conceder misericórdia a Moisés, enquanto Faraó recebeu o castigo da parte do pai. Você vai discutir com Deus? Discuta você, eu não. Eu aprendi que com Deus eu não discuto. É assim, Senhor, que assim seja. Deus endurece o coração de quem Ele quer. Meu filho, Deus endurece o coração de quem Ele quer. Moisés foi se quebrantando, porque ele se viu como pecador. Ele sabia que Deus derramando graça sobre ele, perdão sobre ele, Deus estava mostrando ali, não por merecimento dele, mas por soberania de Deus. Enquanto que Faraó ficou mais irritado ainda, foi se afundando cada vez mais nos seus pecados. Nosso tempo está esgotado, irmãos. Pense um pouco nisso, avalie um pouco isso que foi falado aqui, coloca isso na tua vida, no seu dia a dia. Ninguém é merecedor. Ninguém é merecedor. Se somos salvos, é pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Olha como ficou mais fácil agora da gente entender. Amado Deus,
soberano Senhor da glória de todo o universo. Queremos louvar, glorificar o Senhor por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará, mesmo que não venhamos a entender absolutamente nada. A gente exalta e glorifica o Senhor, porque o Senhor é o soberano de todo o universo. Glórias a Ti, Senhor, bondoso, tremendo, maravilhoso, justo, fiel, verdadeiro. Glórias, glórias, glórias a Ti. Esta é minha oração de honra e de louvor e de culto ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.